Olá, alunos. Boa tarde. Hoje vamos fazer aqui um resumo da matéria que nós demos na nossa aula síncrona e o tema é banda desenhada, discurso direto e discurso indireto. Lembram-se? Nós tratámos disto na última aula. Eu depois prometi-vos um pequeno resumo. Hoje vamos ter aqui esse pequeno resumo. Vamos lá então começar por falar de banda desenhada e resumir aquilo que nós falamos. Em banda desenhada, a banda desenhada era um tipo de texto diferente. Nós já estudámos vários tipos de texto. A banda desenhada é um tipo de texto diferente. É diferente do texto narrativo, é diferente da carta, é diferente do aviso ou da notícia. Portanto, é um tipo de texto. Uma das características deste tipo de texto é que ela utiliza, em regra, dois tipos de discurso: o discurso direto e o discurso indireto. Nós já vimos o que isso é, mas voltamos a ver daqui a pouco. Também é um tipo de texto misto, é um tipo de comunicação mista. Não é um tipo de texto misto, é um tipo de comunicação mista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta comunicação mista é feita através de imagens e texto em simultâneo. Nós, quando olhamos para uma banda desenhada, uma das formas de nós identificarmos logo se é um texto em banda desenhada é identificarmos as imagens e o texto espalhados ao longo de uma folha. Depois, o tipo de texto de banda desenhada tem alguns elementos específicos. Tem alguns elementos específicos que nós falamos e que aqui temos alguns. Temos, por exemplo, esta palavra, prancha, e que nós vimos o que queria dizer e vamos voltar a falar sobre isso. A palavra tira é vocabulário muito específico deste tipo de texto que é a banda desenhada. As vinhetas, as legendas, os balões de fala ou pensamento e as onomatopeias e os símbolos. Então, nós falamos na prancha. A prancha é uma folha, digamos assim. Todos nós conhecemos a palavra prancha adaptada a outras situações. Por exemplo, a prancha de surf ou a prancha de bodyboard. A prancha geralmente é uma superfície plana, não é? Então temos aqui a prancha de banda desenhada com uma folha onde nós vamos fazer a banda desenhada. E, portanto, essa prancha é a folha, geralmente A4 para nós, que nós utilizamos mais, e que nós vamos colocar nesta prancha, nesta folha, que tem sempre uma ligeira margem, vamos colocar alguns elementos da banda desenhada. Depois também falámos na vinheta ou quadradinho. Por isso é que se chamam histórias aos quadradinhos, à banda desenhada. Mas a palavra correta será a palavra vinheta. Até vimos que vinheta também queria dizer algo do género de um selo. Não é o caso aqui, mas se repararem, esta forma faz-nos lembrar também um selo, uma vinheta, que pode ter várias formas, é óbvio. Pode ter a forma de um quadrado, de um retângulo assim ou assim, mais alongado. Mas, portanto, cada elemento destes é uma vinheta e distribuem-se as vinhetas ao longo da prancha. Depois, em tiras. As tiras é como se fossem linhas. Numa tabela temos as linhas e as colunas, lembram-se? Então as tiras são linhas. Há as famosas tiras da Mafalda, que nós já utilizámos nas nossas aulas. Aqui temos, por exemplo, a azul destacado, uma tira que pode ter uma vinheta ou duas vinhetas, ou mais vinhetas. Portanto, é um conjunto de vinhetas dispostas na horizontal, como se fosse uma linha. Depois, que na banda desenhada se utilizavam muito os balões de fala para certas situações. Até vimos que por vezes aparecem uns balões de fala ligeiramente especiais, como este aqui. E vimos que os balões de fala tinham a particularidade de ter como se fosse uma seta que apontava para a pessoa que está a falar, para o personagem. Se essa seta tivesse esta forma, que aqui temos em baixo, quereria dizer que o personagem estaria a gritar, a falar de uma forma mais alterada. Depois, nos balões de pensamento, e vimos que os balões de pensamento não tinham
uma seta, mas tinha uma sequência de bolinhas que apontavam também para um personagem. Neste caso, para um personagem que está a pensar ou que está a ter determinada ideia ou pensamento. Este é um balão de pensamento e que tem geralmente a forma de uma nuvem, porque o pensamento é algo mais abstrato, é algo mais. Por isso é que nós dizemos que estás com a cabeça nas nuvens, porque a pessoa está a pensar, está a pensar noutra coisa, a sonhar com outra coisa. Depois, ainda, as legendas, que é outro tipo como se fosse um balão, mas não tem seta a apontar para nenhuma personagem. Porquê? Porque as legendas são utilizadas pelo narrador. A pessoa que escreve a história, que está a narrar a história, faz um ponto da situação sobre esta história, como aqui podemos ver, como exemplo, faz um ponto da situação, situa a história num determinado sítio, num determinado lugar, faz a apresentação de algumas personagens e utiliza o discurso indireto, porque é o narrador que está a contar alguma coisa, a situar a história. Depois vimos também que a banda desenhada é muito rica em onomatopeias. Já tínhamos visto onomatopeias nas nossas aulas de português. Onomatopeias são palavras que transmitem sons na ação. O trim-trim famoso da campainha, o vrum-vrum da bicicleta a motor, ou, por exemplo, o boom da bomba, ou qualquer outra onomatopeia. O splash, quando se cai dentro da água, etc. Também a banda desenhada socorre-se de muitos outros símbolos. E temos aqui alguns exemplos, uns mais utilizados, outros menos utilizados, mas os símbolos transmitem-nos melhor as ideias que estão na banda desenhada. É como, por exemplo, um personagem que está a pensar e que tem sobre a sua cabeça uma lâmpada com este brilho à volta, como se estivesse a ter uma ideia luminosa. Ou, por exemplo, este símbolo aqui de uma explosão para nos transmitir uma certa ideia de dinâmica de explosão. Ou, por exemplo, aqui de uma trovoada. Portanto, há muitos símbolos que são utilizados em banda desenhada para reforçar a ideia, para reforçar as imagens. Depois, falámos também do discurso direto e do discurso indireto. Vamos ver aqui, mais em pormenor, em que é que consiste o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, nós temos aqui que o discurso direto é quando temos as palavras ditas na primeira pessoa. Lembram-se da primeira pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. E, portanto, aqui a primeira pessoa é a personagem, é a própria personagem que está a falar. Temos aqui, por exemplo, a Mafalda e o Filipe nesta tira que estão a conversar os dois sobre o nosso planeta, o planeta Terra, e aqui o Filipe está nas duas imagens a dizer alguma coisa. Ele está a falar na primeira pessoa, portanto é ele que está a falar. Não é o narrador que está a dizer o que é que ele disse, é ele próprio que está a falar para a Mafalda. Então aqui temos o discurso direto. O discurso direto pode aparecer na banda desenhada ou pode aparecer num texto. Num texto aparece sempre com um travessão no início. Por exemplo, José, não é bom estar tanto tempo com a cabeça ao sol. Isto quer dizer que alguém está a dizer ao José, é um personagem do texto que está a dizer ao José que não é bom estar com a cabeça ao sol. Falou, o personagem tem um travessão, 2 pontos, parágrafo travessão, lembram-se daquela regra. Este é um discurso direto. É quando as personagens estão a falar elas próprias. Depois, temos por outro lado o discurso indireto. Ora, o discurso indireto será o contrário do direto, quer dizer que não é a personagem que está a falar, mas alguém a falar por ela. É o caso do narrador. Quando temos o narrador a falar sobre o que alguma personagem disse. Temos, por exemplo, aqui a banda desenhada, uma banda desenhada do Asterix e do Obelix, de onde foi tirada uma vinheta, e nessa vinheta temos aqui a legenda. A legenda é o narrador que está a situar a ação. Se nós lermos, vamos chegar à conclusão que o narrador está a introduzir a ação que se vai seguir. E diz aqui, todos os esforços para vencer os orgulhosos gauleses foram inúteis e César interroga-se, diz o narrador. Mas temos aqui o César, imperador romano, que está a questionar-se, está a perguntar-se.
sobre alguma coisa. Então, aqui é o discurso indireto. Se o César estivesse a dizer, mas que raio é isto, por exemplo, era o discurso direto. Quando é a fala de um personagem, é discurso direto. Quando é o narrador que apresenta a situação da história ou o que alguma personagem disse, é o discurso indireto. Também num texto narrativo nós podemos ter o discurso indireto. Aliás, narrativo porque há um narrador que conta a história. E lembram-se daquela frase anterior, de uma recomendação ao José? Aqui temos a mesma frase no discurso indireto. A mãe do José disse que não era bom apanhar tanto sol na cabeça. Não é o José que está a dizer, não é a mãe que está a falar para o José, mas sim o narrador que está a dizer que a mãe do José disse aquilo, deu aquele conselho ao José. Portanto, é o discurso indireto. É fácil perceber, não é? Então, se perceberam, deixo-vos no final deste resumo com um desafio. Um desafio para treinarem isto que nós acabámos de falar, do discurso direto e indireto, e temos do lado esquerdo o resto de uma tira da Mafalda, a Mafalda e o Filipe. Ali tínhamos o Filipe a falar para a Mafalda, aqui temos a Mafalda em 2 balões de fala, que fala para o Filipe e que responde ao Filipe. E o desafio é transformar estas 2 falas da Mafalda numa frase, numa única frase, em discurso indireto. Portanto, é o narrador a dizer que a Mafalda disse alguma coisa. E o que é que ela disse? Deste lado, temos uma vinheta da banda desenhada do Asterix e do Obelix, e o desafio é transformar esta frase, que está aqui entre aspas, César obrigou o chefe Vercingetorix a render-se. Então, é transformar esta frase que foi dita pelo narrador no discurso direto. Ou seja, pôr o César a dizer exatamente aquilo. Certo? Então temos aqui o desafio para esta matéria. Espero que tenham percebido tudo. Estou sempre à vossa disposição para esclarecer algumas dúvidas. Assim já se torna mais fácil fazer as atividades propostas no nosso blog da turma. Então, adeus a todos. Até à próxima.